paz a cada um dos irmãos. Hoje os irmãos observaram que a maior parte são as mulheres que estão dirigindo este culto, que estão na programação deste culto. E o tema de hoje proposto é espelho, espelho meu. E vocês já ouviram essa frase, agora não lembro se é Branca de Neve, se é a Bela Adormecida, mas tem a continuação da frase. E essa frase diz: espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Não é isso? A frase? Então, hoje nós vemos quantas pessoas estão sofrendo porque elas não se acham bonitas. Muitas pessoas estão sofrendo porque elas não sabem quem elas são. E muitas pessoas estão vivendo, às vezes, numa máscara, onde elas vivem uma fantasia, elas vivem numa personagem, onde elas mesmas não conhecem a elas mesmas. E hoje eu gostaria de falar sobre como se tornar uma pessoa bela de verdade. Vocês já viram também no YouTube uma criança, uma menininha bem pequenininha, que ela fala assim: tô feia. Alguém já viu esse vídeo? A menina falava o tempo todo, ela tinha acho mais ou menos uns 2 ou 3 anos, né? Uns 3 ou 4 anos de idade. E o tempo todo ela falava: tô feia. E ela não estava falando de brincadeira não, ela estava bem triste mesmo, porque ela estava se sentindo feia. Como que pode uma criança se achar feia? Né? Vamos parar para pensar. Por que as pessoas elas têm uma rejeição, um sentimento às vezes de que não se sentem belas, não se sentem amadas? Por que isso? Eu também já sofri um tempo na minha infância, na minha adolescência, onde, devido a eu ter esse maxilar mais para frente, as pessoas zombavam muito de mim, faziam muito bullying. Então o pessoal às vezes brincava, zoavam comigo, diziam que às vezes quando eu mastigava alguma coisa parecia um jegue, e aquilo foi fazendo com que eu ficasse cada vez mais introvertido. Eu fui me fechando a tal ponto que eu tinha vergonha de conversar com as pessoas, e eu tinha também eu tinha uma grande dificuldade de me relacionar com outras pessoas, porque eu tinha aquele medo das pessoas virem e zombarem de mim. E com isso, eu criei outras coisas onde as pessoas pudessem reparar em mim e gostar de mim. Então eu gostava muito de desenhar. Então era uma das formas de chamar a atenção das pessoas. Eu desenhava para que as pessoas, pelo menos, me aceitassem. Era uma forma de se sentir aceito pelas pessoas. Então você vê como isso traz marcas na nossa vida, e às vezes a gente acaba levando isso. Hoje eu tenho esse jeito introvertido, talvez seja por causa disso que eu trouxe lá da minha infância, né? Mas não que hoje eu continue a mesma pessoa. Eu quero agradecer a Deus e louvar por Ele ter se revelado a mim um dia, e Ele ter me mostrado que a beleza ela não está na parte externa do nosso corpo, a beleza não está no nosso externo. A beleza ela pode ser encontrada no nosso ser interior. Mas como que nós podemos dizer que uma pessoa ela é bela por dentro, se é um texto em que Jesus ele fala com os fariseus? Jesus chega para ali comer junto com os fariseus, estavam os discípulos de Jesus, e de repente os fariseus começam a reparar, olhar para os discípulos de Jesus, até para Jesus, e falam assim: os discípulos seus não lavam a mão não antes de comer? Eles criticam, e ali era tipo um cerimonial, né? E aí Jesus começa a criticá-los. Jesus chama eles de hipócritas, porque eles reparam muito no exterior do copo, mas se esquecem de limpar o interior. E às vezes o interior é onde vai trazer mais contaminação do que na parte interior. E ele fala assim: olha, vocês estão contaminados por dentro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes tem pessoas, existem aquelas que se acham belas por fora, mas elas são feias por dentro. E assim eram os fariseus. Eles pareciam muito bonitos, religiosos, espirituais, né? Eram super crentes daquela época, mas eles eram muito feios por dentro, porque eles tinham inveja, ganância, eles
se aproveitavam das viúvas no sentido de roubar as suas propriedades, iam lá, comiam bastante e depois acabavam ali se aproveitando da fragilização daquelas pessoas. Então, existem pessoas que elas parecem belas por fora, mas por dentro elas são tão feias, e elas não percebem isso, e muitas delas não querem nem mudar, e elas ficam ainda com inveja das outras pessoas, com raiva, como os fariseus, que sentiram uma grande inveja de Jesus, porque ele era popular. Jesus era tão conhecido pelas pessoas, todo mundo amava Jesus, todo mundo queria estar com Jesus. Jesus, ele estava aqui para buscar e salvar o que se havia perdido, ele estava para servir as pessoas, e aquilo trazia uma grande inveja para os fariseus, porque a popularidade deles estava diminuindo. E nós vemos também que existem aquelas pessoas que se sentem feias por fora. É às vezes um rótulo que a sociedade coloca. Até que hoje, no tempo pós-moderno, nós estamos vendo que está acontecendo uma coisa, que hoje já não tem mais. Quando antes mostrava, uma mulher ideal, bonita, em propagandas de televisão, seja de shampoo ou de qualquer outra coisa, às vezes mostrava aquela moça magrinha, tudo é modelinho, tudo é arrumado. Hoje não. Hoje, muitas vezes mostra uma mulher mais ali avantajada, uma mulher diferente. Então hoje eles procuram trabalhar dessa forma, mas internamente nós vamos vendo que a sociedade, ela muitas vezes discrimina o ser humano. Elas rotulam as pessoas: esse é feio, esse é inteligente, esse é burro, esse é tal coisa. E nós vemos que Jesus, ele até fez um momento os mestres da lei se calarem. Chegou um mestre da lei e perguntou assim: Senhor, quem é meu próximo? E aí Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, como os irmãos bem conhecem, a parábola do bom samaritano. E quem era o samaritano? Na verdade, uma pessoa discriminada pela sociedade. Quando passava assim, por exemplo, um samaritano em frente à banca de um judeu, isso conta alguns relatos históricos, que fala que quando um samaritano passava em frente a uma banca de um judeu, o judeu pegava aquela fruta, aquilo que estava ali na banca dele, e ele jogava no lixo. Para eles sentiam uma repugnância pelos samaritanos. Talvez seja a sua situação hoje. Talvez tenham pessoas que olhem para você e sintam repulsa de você, às vezes zombem de você, e às vezes você tem aquele sentimento, aquele complexo de inferioridade. Talvez você também seja uma pessoa bonita. Eu já vi muitas reportagens de pessoas que são tão bonitas assim, dentro do que a sociedade, do padrão da sociedade, e mesmo assim essas pessoas se sentem feias. Vocês já imaginaram isso? A pessoa, ela tem tudo o padrão que a sociedade, às vezes, ela acha uma beleza, mas aquela pessoa se sente feia, ela se sente ali que está faltando alguma coisa. Então, como se tornar uma pessoa bela de verdade? Nós vemos aqui o primeiro ponto, que a verdadeira beleza, ela começa por dentro. Então, como que nós podemos nos tornar uma pessoa bela de verdade? Essa beleza, ela tem que começar de dentro para fora. E essa beleza, muitas vezes, nós não encontramos dentro de nós. Por quê? Porque nós sabemos que por mais que nós tenhamos um padrão de acordo com o mundo, que o mundo espera de nós, muitas vezes nós vemos dentro de nós que ainda nós somos maus, nós somos pecadores, separados de Deus. Eu não sei, mas talvez aqui alguém que ainda não recebeu a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, e você sinta um vazio, porque nós vemos quantas pessoas famosas, pessoas até que são modelos. Um dia eu vi uma reportagem onde estava um casal de modelos, e eles ali ficaram vários dias sem comer, e depois eles pegaram e se atiraram. O primeiro se atirou do prédio lá e se matou, e depois foi o segundo que foi e se suicidou também. Por que isso? É porque existe um vazio dentro de nós. E esse vazio é por nós estarmos afastados de Deus. Talvez você não compreenda isso, mas você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus o criou à imagem e semelhança dele. E só que quando nós nos afastamos de Deus, e foi isso que aconteceu através de Adão, o homem, na verdade,
ele se tornou mal. E ele ficou separado de Deus por causa dos pecados. E o pecado nos separa mesmo de Deus. E isso traz um vazio muito grande dentro de nós. E que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Então, primeiro ponto, primeiro lugar, o que você precisa fazer para que você possa ter a verdadeira beleza? Que é no interior calmo, no interior delicado, como foi até citado por Pedro, a carta de Pedro ali na primeira apresentação da peça, que falou que a beleza de uma mulher deve estar numa atitude honesta, respeitosa, no espírito calmo e delicado, que tem grande valor para Deus. Isso não é só para as mulheres, não, para os homens também. Porque a beleza, a verdadeira beleza que Deus ele a considera, é a beleza interior. E essa beleza interior se só pode ter através de Cristo Jesus, porque você precisa ter um novo coração. Você precisa ter uma nova vida em Cristo Jesus. E para você ter essa nova vida em Cristo Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa reconhecer que está separado de Deus e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque se você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você continua ainda separado de Deus. Você continua ainda com esses sentimentos, com esses complexos e muitas coisas que na sua vida você vai ver que te falta. Te falta quem? O Senhor Jesus. Falta realmente a presença dele na sua vida. Então, em primeiro lugar, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Nós podemos dizer também, para aqueles que são cristãos, aqueles que já são convertidos no Senhor, foi o que foi citado hoje. A verdadeira beleza está no ser interior. E eu quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 19 e 20. Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. O texto diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Hoje, o que nós vemos é uma idolatria do corpo. Hoje as pessoas, elas têm cuidado muito bem da sua saúde, uma boa alimentação. Eu estava até ouvindo do Dr. Lair Ribeiro, que ele conta de um médico que ele estava à beira de uns 60 e poucos anos, e ele começou a cuidar melhor da saúde dele. E ele começou a ter uma boa alimentação, começou a fazer academia, e ele começou a se cuidar. E ele passou a ter um corpo atlético, físico, musculatura, como se fosse Schwarzenegger. Então imagina só, um senhor de 70 anos de idade, que ele já estava, mas ele aparentava um homem de 50 anos de idade. E depois, aos 80 anos de idade, ele estava mais velho ainda, na aparência dele. Mas quando chegou lá aos 94 anos, ele veio a falecer. Então, por mais que ele cuidasse bem do corpo dele, não foi muita coisa. Ele conseguiu viver mais uns 20 e poucos anos. Quantos anos você quer viver? Quanto tempo você quer viver mais? A palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus Cristo ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E cremos que muitos cristãos hoje não têm vivido essa vida abundante. Por quê? Porque muitas vezes não valorizam aquilo que já têm. Se nós olharmos como Deus falou na palavra dele, que o mais importa para o Senhor, que o que tem grande valor para Deus, é um ser interior, é aquilo que tem dentro de nós. Se nós olharmos para isso, o que nós temos dentro de nós? Nós temos o Espírito Santo de Deus.
quando cantou aquela música há muito tempo atrás, Quero que valorize o que você tem, é porque existia uma outra banda que cantava uma música, Nós Somos Inúteis. E nessa época, em que muitos jovens cantavam essa música, muitos se suicidaram, muitos deram fim à sua vida, porque se sentiam inúteis. E ali ele compôs essa música, baseado nesse texto da palavra de Deus, mostrando que aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor tem valor. Nós temos valor porque temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós temos também outra coisa. Se nós dissermos aqui, quem não tem músculo é um absurdo, porque todos aqui têm músculos. Só que o que faz uma pessoa ser mais forte do que a outra? É o exercício físico. Agora, se nós olharmos, quem aqui não tem o fruto do Espírito Santo? Somente aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador. Porque a partir do momento que você recebe Jesus como seu Salvador, você passa esse corpo, o seu corpo, passa a ser o templo do Espírito Santo. Quem habita em você é o Espírito Santo. E sabe que você recebe de presente? O fruto do Espírito Santo. Então, muitas vezes a pessoa pede a Deus assim, Senhor, dá-me paciência. Você já tem, você não precisa pedir para Deus. Deus não vai te dar paciência. O que Ele vai te ajudar é exercitar a paciência, o amor, a delicadeza, a bondade, os frutos do Espírito Santo. Então, muitas vezes nós não valorizamos aquilo que nós já temos. E você precisa valorizar isso. Você que já é salvo em Cristo Jesus, você precisa ver que você é uma pessoa verdadeiramente bela, porque você tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. Você tem o fruto do Espírito Santo em sua vida. Você tem os dons do Espírito Santo. Quem éramos nós antes de conhecermos a Cristo? Muitos de nós não tinham muito conhecimento, muitas coisas. E o que Deus fez em nós, a partir do momento que nós conhecemos a Jesus Cristo? Ele transformou a nossa vida, Ele nos deu dons. E esses dons é para a edificação da igreja, e para servir uns aos outros, ajudar uns aos outros. Então nós podemos ver que nós temos um grande valor. O segundo ponto, a beleza verdadeira, ela começa no coração quebrantado. Se você quer realmente ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você quer realmente viver uma vida abundante, vida completa, que é o que Cristo oferece, porque Jesus disse, e eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Como que um crente pode ter essa vida abundante? Primeiro precisa haver o quebrantamento. Nós precisamos deixar de ser egocêntricos, de amar a nós mesmos e começar a amar essa nova vida que Cristo nos oferece. E para isso vai entrar numa crise. Nós vamos entrar numa crise na fé que muitas vezes nós vamos ter que negar aquilo que nós mais amamos. Muitas vezes as nossas vaidades, o nosso egocentrismo que está ligado a mentiras, invejas, e várias outras coisas que estão relacionadas à obra da carne, da velha natureza. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos transforme. Isso hoje mesmo eu estava falando na classe de manhã da Escola Bíblica Dominical, e falando que a santificação é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está trabalhando em nossa vida. Mas nós temos uma responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? É de deixarmos ser moldados por Ele. Não apagar o Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo está falando com você de coisas que você precisa mudar na sua vida. Às vezes você se acha uma pessoa bela por fora, porque você está ligado ainda a essa velha natureza, essa velha vida. E isso está desagradando muito a Deus. Mas quando você dá ouvidos ao Espírito Santo, você começa a ouvir o Espírito Santo, o que Ele fala ao seu coração, e as mudanças que Ele pede para que você mude na sua vida, você precisa ter um quebrantamento. Então a verdadeira beleza, ela começa no quebrantamento. É quando você disse a Deus assim, Senhor, eu confesso que sou um mentiroso. Eu confesso, Senhor, que sou uma pessoa invejosa. Senhor, eu confesso que eu sou uma pessoa adúltera. Eu posso não trair minha esposa, mas eu ainda cobiço a mulher dos outros. Eu cobiço o marido de outros. Quando você
declara ao Senhor, confessa o teu pecado, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Além de Ele perdoar você, Ele limpa o teu coração. A boca fala de que o coração está cheio, mas se você confessa os seus pecados a Deus e se arrepende, Ele limpa o seu coração, e aí seu coração não está mais cheio dessa maldade. Aí sim você precisa exercitar o fruto do Espírito Santo. Aí sim você precisa se encher, crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então a verdadeira beleza, nós vimos aqui que ela começa por dentro, ela começa com o coração quebrantado, e também a verdadeira beleza, ela começa em união com Cristo. Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E veja que Jesus falou isso no Sermão do Monte. Tinha muita gente seguindo Jesus já. Mas Jesus falou: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu compararei aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática a um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Veio a tempestade, a torrente bateu contra aquela casa, mas ela permaneceu firme. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem tolo, que construiu sua casa na areia. Veio a tempestade, a torrente bateu contra aquela casa e ela caiu, e grande foi sua queda. O que Jesus está querendo dizer com isso? Se você não estiver em união com Cristo, e estar em união com Cristo, nós temos uma visão muito errada. Nós que somos ocidentais, temos uma visão muito errada dos orientais. Se você olhar o povo oriental, quando ele tem um mestre, ele imita esse mestre em tudo. Ele se deixa ser guiado, ele se deixa aprender, ele quer aprender. Ele tem esse desejo de ser ensinado. E ele busca estar ali o tempo todo com o seu mestre, observando as suas atitudes, o seu falar, as coisas que ele ensina. E ele procura gravar tudo isso e imitar o seu mestre. Nós que somos ocidentais, nós não temos muito esse negócio de mestre não. Para a gente é um negócio muito estranho. Mas nós, como cristãos, nós não podemos ter essa mentalidade. Nós temos que entender que Jesus Cristo é o nosso mestre. E nós temos que seguir Ele, não pessoas. Quando você começa a seguir pessoas, você está se desviando totalmente do Senhor Jesus. E você nunca vai encontrar a verdadeira beleza, a verdadeira felicidade. Você nunca vai encontrar a verdadeira essência que Jesus nos fala, que eu sou a vida. E quem está em mim jamais morrerá. Se você realmente é um seguidor de Cristo, você precisa parar de ser religioso. Você precisa parar de ficar somente vindo à igreja. Você precisa fazer muito mais. Você precisa começar a seguir o seu mestre. Jesus disse assim: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até aquele povo mesmo, judeu, que eram descendentes de Abraão, eles falam assim: mas como nós somos escravos? Nós não somos filhos de escravo, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus disse assim: olha, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E um escravo não tem parte na família, somente o filho tem parte na família. Mas se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se nós queremos ser livres de verdade, nós temos que permanecer nos ensinamentos de Jesus, não na opinião das pessoas. Os bereanos, eles foram elogiados, porque eles não seguiam Paulo, não. Eles seguiam as Escrituras. Tudo que Paulo pregava, tudo que Paulo falava, eles procuravam ver se estava realmente correto, o que ele estava falando sobre o Messias. E eles acreditaram nas palavras de Paulo, que Jesus Cristo era o Messias, porque tudo que Paulo falou, tudo se cumpriu em Cristo Jesus. E eles entenderam e compreenderam. E eles foram elogiados. Nós precisamos ser mais bereanos. Precisamos parar de ser ouvintes da palavra e ser praticantes dela. Precisamos nos relacionar mais com Deus. Então, para nós nos tornarmos uma pessoa bela, nós precisamos olhar mais para Cristo. Precisamos ser mais quebrantados. E precisamos olhar mais para o nosso interior.
E para você que está nos visitando hoje, talvez até você que já é convertido no Senhor Jesus Cristo também, mas ainda tem os seus complexos, suas rejeições, coisas que você ainda está preso ao passado. Eu gostaria de deixar essa última mensagem, a última palavra, que está em Isaías 43, versículo 18. Isaías, Antigo Testamento, 43, versículo 18, antes de Jeremias. Depois de Provérbios, Eclesiastes, Isaías 43, versículo 18. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O que Deus quer dizer com isso? Não viva mais do passado. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor, há esperança para você. Você pode ver que uma pessoa ela só se torna bela se ela realmente tiver um encontro genuíno com Jesus Cristo, se rendendo a Deus, se arrependendo dos seus pecados e voltando-se para Deus, entregando totalmente sua vida a Jesus Cristo. Você precisa fazer isso. Deus quer transformar a sua vida. E se você que já recebeu a Jesus Cristo como Senhor, mas você ainda vive do passado e tem coisas que estão impedindo de você crescer na sua vida espiritual, lembre-se que Deus está falando aqui para você: não viva do passado. Por que viver do passado? Você é uma nova criatura, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Então você é luz para as outras pessoas. Deixe Deus usar a sua vida. Deixe ser usado por Deus. E eu quero concluir com o versículo 25, que Deus mesmo diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Se Deus não se lembra dos nossos pecados quando nós nos arrependemos e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, por que a gente viver do passado? Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa realmente ver a beleza que Deus Ele pode colocar em sua vida através de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Minha voz com toda a criação, cantando para sempre, aleluia, em adoração. Os céus se unirão, cantando para sempre, aleluia.